Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Poderoso! Ei, Ele é digno de honra e glória, em todo o tempo. Aleluia, como é bom quando a gente vai ministrar, e aí, tudo está encaixado. É maravilhoso demais, fica mais fácil. Aleluia. Então, eu sabia que ia ministrar, eu fiquei meditando o que compartilhar, né? O que Deus gostaria que falasse, porque eu creio que nós não devemos falar somente o que a gente sabe ou o que a gente pensa, porque aqui não é para isso. Nós devemos buscar no Senhor o que Deus quer para compartilhar os corações, começando pelo meu. Não é isso? E aí eu me lembrei da visão desse ano, ou da palavra da qual Deus nos deu esse ano para essa igreja local. E quando falo igreja, é para todos que congregam neste local. Você sabe qual é a palavra? Tá bem fácil, né? Que esse ano seria um ano de expansão. E o pastor já começou falando sobre isso, para que você olhasse para a sua vida. E quando Deus dá uma palavra para uma igreja, como eu disse, não é para a igreja a placa, mas é para aqueles que estão naquele contexto ou naquela igreja. Eu tenho certeza que todos nós expandimos em algumas áreas. Então eu fiquei meditando sobre as expansões na minha vida. E com certeza também sei das expansões da vida de alguns. Eu sei que você sabe da sua, você sabe às vezes do seu irmão. Seu irmão compartilhou com você, nós vibramos com isso durante o ano. Terça-feira foi maravilhoso, Michele compartilhou uma parte da expansão aí que o Senhor tem feito na vida dela. E eu sei que na vida de todos nós expandimos, nós crescemos. E eu fiquei meditando sobre essa palavra. Eu fiquei meditando sobre este ano. E aí o Senhor foi tratando algumas coisas comigo que eu quero compartilhar com você. Assim como o Senhor me lembrou das expansões na minha vida, as áreas em qual eu expandi, o Senhor também me mostrou áreas da qual eu poderia ter expandido, mas eu não expandi. E aí você já sabe quem é o culpado, né? Deus falou comigo. Você poderia ter feito mais. E talvez você deve estar pensando também na sua vida. Mas isso não é uma palavra para te deixar triste nem te condenado, porque o Senhor também não trouxe isso para mim como uma condenação. Mas para que eu abrisse meus olhos, para que nós abríssemos os nossos olhos e nos aperfeiçoássemos para o próximo ano. Então, todo final de ano, ou na verdade, todo começo de ano, nós esperamos uma palavra da parte de Deus, algo específico para as nossas vidas. E isso pode ser algo específico individualmente, como pode ser uma palavra dada a um grupo ou uma igreja que vai atingir aquele grupo. Então, eu sei que você já deve estar na expectativa de uma palavra para o próximo 2026. Não é isso? Por isso, a gente gera essa expectativa, a gente fica nisso. E por isso o Senhor me trouxe essa reflexão, essa meditação sobre essa palavra de expansão. Então, nas áreas que eu expandi, eu fiquei feliz, maravilhosa. Obrigado, Senhor. E nas áreas que eu não expandi, o Senhor me ensinou como fazer para que 2026 seja melhor. Porque, como a palavra de Deus disse, eu orei agora, a Bíblia nos ensina que caminhar com Deus é de glória em glória. Então, se alguma coisa não está acontecendo, não é culpa de Deus, é nossa mesmo. E nós precisamos corrigir a rota. Isso se chama misericórdia da parte de Deus. Você pode melhorar, corrigir e avançar. Não é para parar, é para correr mesmo. Eu tenho uma palavra de fé para você hoje, na verdade. Então, eu estou começando e você talvez fique perguntando, eita, mas calma que a gente chega lá, tá bom? Então, eu fui meditando sobre isso. E Deus foi me mostrando algumas áreas. E você sabe que Deus, quando dá uma palavra, ela vai se cumprir. Porque foi Deus quem disse. Mas Deus nunca decidiu fazer coisas sozinho. Ele quis fazer conosco. Porque Ele pode fazer sozinho. Deus é soberano. Então, quando Ele dá uma palavra, Ele pode fazer sozinho. Mas Ele gostaria ou gosta de parcerias. Então, Deus quer que, quando Ele dá uma palavra, você e eu, que somos os parceiros de Deus, peguemos essa palavra e corremos com ela. Então, a palavra é soberana, Deus é soberano, mas Ele também tem promessas que Ele quer que você pegue junto.
Algumas promessas são universais, ou para todos, como salvação. É para todos. Não é isso? Mas quem usufrui da salvação é aqueles que creem, que pegam junto. Então, tem palavras que Deus nos dá, e nós podemos correr com ela, e eu sei que muita gente pegou essa expansão. E durante o ano a pessoa ficou, pai, você disse que é um ano de expansão, então eu quero expansão nessa área. Pai, o senhor disse que é uma expansão, então eu preciso de expansão naquela área. E sabe, você usufruiu disso. Mas tem pessoas que ouviram a palavra e disse, o pastor disse lá que é um ano de expansão. Mas foi apenas uma informação. Talvez por isso, em algumas áreas nós não expandimos, porque nós não confessamos, oramos, seguramos, cremos, chamamos, desejamos ardentemente, de fato, essa expansão. Às vezes a gente não expande algumas áreas por medo. Às vezes a gente não expande algumas áreas. Antes de eu engravidar, eu tinha medo de ser mãe, medo da gestação. Acho que é normal para muitas mulheres, mas às vezes algumas que a ponto de nem querer mais ter filhos, né? Então, às vezes a gente tem, eu só estou dando um exemplo, mas às vezes a gente tem medo de expandir, de crescer. Às vezes a gente não quer a responsabilidade daquela expansão. Se eu ser líder, eu vou ter que fazer isso, aquilo, outro, eu vou ter que orar mais, eu vou ter que ler mais. Melhor nem ser líder. Eu estou dando um exemplo, não é só na igreja, às vezes no seu trabalho, você vai ter que chegar mais cedo, sair mais tarde, fazer reuniões, pensar antes de todo mundo. Então, tem áreas que às vezes a gente não expande por causa de medos, sentimentos, pensamentos, crenças limitantes de nós mesmos. Coisas que o inimigo coloca na nossa mente. E para expandir, nós precisamos romper com algumas coisas. A gente precisa romper com essas crenças, com esses medos, com essas limitações, com pecados, com preguiça. Irmãos, nós estamos numa era mais preguiçosa, eu acho. É preguiça para tudo. Desde acordar, dormir, comer, as coisas mais básicas, as pessoas estão preguiçosas. Imagine as mais difíceis. Romper com preguiça física. E não é só questão de academia, não, irmãos. É de escovar os dentes, tomar banho e outras coisas mais por aí, que parecem bobeiras, mas tem gente que tem preguiça disso. De trabalhar. Quantas coisas. E a gente sempre pensa que é os outros, né? Mas a gente tem preguiça de ler. Peguei metade. Às vezes a gente vai ter que romper com algumas coisas para que essa expansão aconteça. Porque a palavra, irmãos, ela já foi dada e ela vai se cumprir. Para aqueles que creem, para aqueles que pegam a palavra e para aqueles que praticam o que o Deus disse. Deus deu e Ele não toma. Agora, o que você e eu fazemos com essa palavra, irmãos, quando a palavra vem, às vezes Deus dá uma palavra no seu coração, algo simples, senta do lado diferente, compre alguma coisa, deixe de comprar, coisas básicas, e às vezes a gente não quer obedecer porque eu faço desse jeito, sempre sento aqui, como nesse jeito, essa é a minha hora, não posso mudar. Então, mudanças também são boas. Quando são mudanças que trazem crescimento, amém? Então, Deus foi me falando sobre essa parceria, para que eu mesma crescesse. Porque Ele não vai fazer sozinho. Aquilo que é para fazer sozinho, Deus faz perfeito. E Ele já até fez, porque Ele já enviou Jesus. Mas tem coisas da qual eu e você vai precisar fazer alguma coisa. Práticas naturais e práticas espirituais. Para que possamos continuar expandindo. Ou crescendo. Como minha irmã disse, ainda tem 3 dias para você expandir. Porque, de repente, o ano que vem seja de outra direção que Deus possa te dar. Ou a mesma.
Então, eu fiquei meditando sobre isso, eu me lembrei de Gênesis, Deus vindo na viração do dia. Gênesis 3:8, você vai ver essa passagem, Deus conversando com Adão lá. Ele veio e perguntou para Adão, onde tu estás? Isso se chama comunhão, parceria. E aí eu continuei meditando sobre esse crescimento e sobre essa expansão. Principalmente das áreas em qual eu não desfrutei e deveria ter desfrutado. Como eu poderia melhorar para o próximo ano? E alguns textos foram subindo ao meu coração. Um dos textos que eu quero compartilhar com você, Gênesis 1:26. Pode colocar, por favor. Então disse Deus: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine eles sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Próximo. 1:28, isso. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem. Encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Mas qual o primeiro ali? Deus diz: sejam férteis e multipliquem. Se Adão e Eva ficassem só conversando, olhando um para o outro, haveria multiplicação? Deus deu a palavra. Agora tinha a parte deles, né, no negócio. Por quê? Porque Deus quer essa parceria. Deus quer que você creia no que Ele disse. E isso é fé. Sem precisar tocar, sem precisar sentir, só de saber quem disse e seguir. O que nós precisamos? Saber quem está dizendo. Isso é prioridade. Quem está falando com você? Que voz você está ouvindo? Porque a Bíblia também diz que há muitas vozes no mundo. Você e eu discernimos que é a voz de Deus, irmãos. Pega essa palavra e corre. Como nós cantamos, nada vai te parar. Não quer dizer que o inimigo não vai tentar. Quer dizer que você, com a palavra, crendo nela, você pode correr e ele não vai te atingir. Porque você está debaixo de um comando. E aquele que te mandou é aquele que vai se responsabilizar por todo o trajeto. Você já viu uma corrida, aquelas corridas? Durante a corrida, você vai ver que um bom treinador, ele vai ter pessoas durante o percurso, e não importa o tamanho do percurso, vai ter pessoas com água lá, vai ter pessoas com Gatorade, alguma coisa lá que vai trazer vitamina, proteína, sei lá o que eles tomam lá. Durante o percurso, aquele treinador sempre vai proporcionar para aquele corredor a facilitação que ele precisar para que ele corra, para que ele seja o primeiro, para que ele vença. Quando Deus nos dá uma palavra, pode ter certeza que se você e eu pegarmos ela e usufruir dela, irmãos, Deus vai proporcionar durante o percurso tudo o que você e eu precisamos. Não importa que o inimigo tente colocar na nossa frente. O Senhor vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Mas eu e você precisamos crer. De janeiro a dezembro. Não só no primeiro mês, não só no segundo mês, mas até o fim. Até que Deus te dê uma outra palavra. E pode ser durante o percurso, pode ser no começo, pode ser no final. Mas você não pode largar, e eu também, aquilo que Deus disse ao nosso respeito. As instruções são importantes. Estar atento a cada uma delas é essencial. Então, eu fui meditando em mais um texto que eu quero compartilhar com você. É 2 Reis. Nós vamos ler já, o capítulo 1 mesmo, versículo 1, 2 Reis 5:1. Mas antes de nós lermos, vai falar sobre a história de Naamã. Eu quero que você entenda que pegar a palavra que Deus te dá e correr com ela, ou crer sobre ela, agir sobre ela, não é ir à frente de Deus, não é atrapalhar Deus e nem fazer sem Ele.
É fazer com ele. Porque tem uns que pegam a palavra e saem na frente. Deixa eu ler lá. Se eu disse, estou indo embora. Deus não chamou para isso. Deus chamou para uma parceria. Andar juntos. Então, não é para nós irmos na frente. Não é para nós deixarmos o Senhor de lado. E agora, não, Senhor, já sei que é para fazer. Pode deixar que eu faça sozinho. Não, Pai, é para nós andarmos juntos. Então, o que é que o Senhor quer que eu faça? Como é para mim correr nessa área? O Senhor disse nisso. Pai, então é desse jeito que eu vou fazer. Você conhece a passagem de Naamã? Comandante do exército, eu não vou ler a passagem toda. Mas Deus deu uma instrução para esse homem, através da vida de um profeta. E Naamã, ele tinha o direito de dizer... É só um homem aí, não vou seguir ele não. Mas não, Naamã creu para ir até o profeta. Porque senão ele não tinha ido, porque ele nem era do grupo do Senhor, ele nem era de Israel. Então Naamã vai até o profeta. Só que chegando lá, Naamã, o profeta dá uma instrução para Naamã, no versículo, deixa eu abrir aqui, acho que eu não abri a minha. Versículo 11. Eu marquei para os meninos, mas não marquei para mim. Versículo 11 diz assim: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor. Seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Como eu disse, às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas e a gente fica perguntando, né? Senhor, para quê? Não vou fazer não. Naamã foi até o profeta. Mas chegando lá, ele falou, eu pensei que ele ia fazer assim, que ele ia fazer assado, desse jeito. E quem de nós, quando Deus não deu uma palavra, a gente pensou? E a gente não fez, porque a gente pensou que Deus ia fazer daquele jeito. Se fosse Deus, não tinha feito dessa forma. Se fosse de Deus mesmo, Deus tinha feito de outra forma. Ou confirma, Senhor, de tantas e tantas formas. Ou então, para que isso? Como disse Naamã, o profeta mesmo não podia pôr as mãos e já orar por mim, do que eu mandar fazer um monte de coisa? Graças a Deus, porque Naamã tinha um bom amigo, né? Ou um servo, que insistiu para ele. Obedeceu o comando do homem de Deus. E porque Naamã pegou aquela palavra e obedeceu aquele comando. Você conhece a história. Se não conhece, lê na sua casa. 2 Reis, aí, capítulo 5. Você vai ver que ele foi curado. Ele foi curado porque ele obedeceu a voz de Deus através daquele profeta. Ele foi curado porque ele fez exatamente como o profeta havia dito. Não fez do jeito dele. Bom, já que é para mergulhar no rio, eu vou lá no rio do meu país. Não. Já que é para mergulhar, então vou mergulhar uma vez só. Não. Irmãos, ele pegou essa palavra. Ainda que nem querendo muito. Mas ele seguiu. Às vezes você pegou essa palavra e de repente você... Sabe, eu estou tão cansado que eu não estou muito querendo expandir. Mas se você pegar essa palavra e meditar sobre ela e agir sobre ela, se você pegar essa palavra e mesmo sem muita vontade, sem muito tempo para ler tudo o que você gostaria, mas você decidir obedecer aos comandos que a Bíblia te ensina, irmão, você vai. Você vai receber os benefícios como Naamã recebeu. Talvez você não precise de uma cura na pele como ele. Mas eu tenho certeza que em algumas outras áreas da sua vida você precisa de alguma coisa. E eu continuei meditando sobre isso. Sobre pegar a palavra que Deus nos dá e permanecer nela. Isso é fé.
Porque durante o seu ano, nem tudo vai correr bem. Nem sempre você vai estar rindo. Nem sempre você vai estar com vontade. Mas é por isso que a Bíblia nos ensina a perseverança. Se tem um povo, irmãos, que aprende sobre perseverar, é o crente. E não é porque as coisas são difíceis. Graças a Deus, a graça nos assiste. Mas é porque o Senhor nos ensina a acreditar sem ver, sem tocar, sem sentir. Mas ir até o final, porque você sabe em quem você está crendo, a quem você pertence, a quem te deu essa palavra. Quando você sabe quem te deu a palavra, irmãos, não importa se o seu vizinho do lado acredita, não importa se seu irmão, se seu pai, se seu amigo, se seu marido, não importa. Como nós cantamos, e daí, se eles não creem como eu creio? Porque você entendeu quem falou com você. O importante é você crer naquilo que Deus falar ao seu coração. E não duvidar. Mas permanecer fiel. Porque Deus honra fidelidade. Não é fidelidade aos homens, não é fidelidade à sua família, é fidelidade a Ele. Ainda que nós devemos ser fiéis aos homens, ainda que a gente deve ser fiel à nossa família, mas a maior fidelidade que nós devemos ter é ao Senhor. Porque se você for fiel a Ele, pode ter certeza que as outras áreas todas você vai ser fiel. Fique tranquilo. Obediência aos comandos divinos para desfrutar de paz, de prosperidade, de saúde, riquezas, abundância e tudo aquilo que você e eu precisamos. Você pode abrir em 2 Reis, sair do ladinho. Capítulo 7. Eu quero compartilhar um outro texto que também eu fui meditando e o Senhor foi me dando. Versículo 1 diz assim: Eliseu respondeu, deixa eu contar um pouco da história para que você entenda. Houve uma grande fome lá em Samaria. Então, um exército se levantou contra o povo de Samaria. E Eliseu estava ali conversando com um grupo de profetas lá. E o rei manda aí um servo até Eliseu. Quando o servo está chegando, Eliseu já sabia que o servo estava vindo. E ele diz, olha, o rei mandou um servo dele vir aqui me matar. E aí, capítulo 7, que você vai ler, diz assim: Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Essa foi a palavra que Deus disse, então, que a fome ia cessar. O oficial, cujo braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Deus deu uma palavra para o rei. E o comandante dele disse: tu acha mesmo? Ele não creu na palavra. Ele duvidou da palavra. Ele duvidou do profeta. Ele duvidou de quem estava dando aquela palavra, porque não era o profeta sozinho. Mas Eliseu advertiu: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Você pode ler o versículo 17 comigo? Diz assim: ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, um tanto de medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial que tinha contestado o homem de Deus, perguntando, ainda que o Senhor abrisse a comporta do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Então você viu Naamã, que não era nem do povo de Deus, e creu naquilo que Deus estava falando, e usufruiu dos benefícios. Mas você vê um oficial que não creu no que Deus havia dito, e não pôde usufruir.
dos benefícios. Nós somos o povo da fé, daqueles que creem. Os ímpios não creem, mas eu e você cremos. Pegamos uma palavra que Deus nos dá e corremos com ela. Pegamos aquela palavra e não largamos, até que Deus diga para mudar o rumo. Assim deve ser o povo de Deus. Não importa o desafio que se levantou. Se é seca, se é tempestade, se é chuva, se é notícia de lá ou de cá. Irmãos, pegue a palavra que Deus vai te dar e corra 2026 com essa palavra. Para de dar ouvidos ao que o mundo diz. Porque vai trazer confusão sobre você. E sabe, vou te dizer, você não vai usufruir dos benefícios. Porque Deus não dá nada para quem está em divisão. Você precisa decidir em quem você crê. Então, pegue a palavra. Deus tem uma palavra para cada um em particular, mas também tem uma palavra para nós. Então, independente de particular ou um ajuntamento geral, pegue a palavra e segure ela o tempo todo. Eu vou te dar mais um texto, para você não ficar com esse aí, né, que o homem morreu. 2 Reis, capítulo 4. Fique tranquilo, Deus não está para matar ninguém não, irmãos. Só que Deus não concorda ou não se agrada de incredulidade. Deus é um Deus de fé e te chama para andar nisso. Só usufrui dos benefícios daquele que anda pela fé. E andar pela fé, irmãos, vai exigir de você coisas naturais e espirituais da qual você talvez não esteja acostumado. E vai ter que colocar força. Mas quando você olhar para os resultados, irmãos, uau, você vai dizer, valeu a pena. Que bom que eu não desisti. Que bom que eu perseverei até o fim. Você abriu a 2 Reis, capítulo 4? Deixa eu abrir aqui. Versículo 3. Você vai ver aqui o milagre do azeite. Você conhece essa passagem? Onde o marido da mulher havia morrido e ele devia, e o credor veio buscar os filhos como forma de pagamento. E no versículo 3, diz assim: primeiro ela vai até o profeta, e o profeta pergunta para ela, como eu posso te ajudar? Ela diz que não tem nada, a não ser, a botija. E versículo 3 ele disse assim: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E quando eu fiquei meditando nesse texto, eu falei, é mesmo, interessante. O Senhor disse para ele, ou o profeta disse para ela, a instrução é simples, e talvez alguém aqui não faria. De repente até eu, ir nos meus vizinhos e pedir alguma coisa emprestada. É constrangedor, não é? Só que ela não tinha que ir um vizinho, aquele que a gente tem mais intimidade, né? A gente já fez favor, pediu favor. Ela tinha que ir nos vizinhos e pegar muitas vasilhas. O profeta foi bem claro, vá até os seus vizinhos e pegue muitas vasilhas. Irmãos, a fé dessa mulher estava sendo testada pela quantidade de vasilhas que ela ia pegar. Então, pode ser que ela tenha pegado 5, 10, 15, e ela achava assim, já é muita, tem bastante vasilhas. Ela poderia ter pensado, as vasilhas que eu tenho aqui não servem, não? Eu tenho 5 aqui, eu tenho 10. Eu tenho um monte de guardado de tapoé. Para que eu vou no meu vizinho? Ainda vou ter que falar para os outros que eu estou endividado, porque geralmente quando você pega uma coisa emprestada, a pessoa pergunta, para quê? Né? Ou então a gente às vezes se explica até mesmo antes da pessoa perguntar. Então ela teve que pegar as vasilhas e ele disse, pegue muitas. Eu não sei, a Bíblia não fala quanto de vasilhas ela pegou. Qual o tamanho da sua fé? Ou até onde o Senhor pode te esticar na sua fé? Não, Senhor, até aqui eu vou. Daqui para lá, irmãos, o milagre Deus já ia fazer. Daqui para lá não existe, porque o processo todo era milagroso. Ela não sabia o que Deus ia fazer com aquela vasilha, se tinha a ver com o milagre ou não. Ela poderia ter questionado. Eu disse que eu só tenho um pouquinho, você ainda manda pegar a vasilha para quê? Pouquinho que eu tenho, acho que cabe na vasilhinha que eu tenho. Mas ela foi lá
E se Deus mandasse você pegar umas vasilhas? Será que você correria o quarteirão inteiro? Ou só pedia para a primeira porta do lado? Vamos ler mais um pouco? Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, não diz quantas são, ela disse a um dos filhos, traga-me mais. Mas ele respondeu, já acabaram. Então, o milagre parou. O azeite parou de correr. Então, se tivesse muitas vasilhas, ele continuaria enchendo muitas vasilhas e muitas vasilhas. Isso significa, irmãos, que ela ia prosperar cada vez mais, porque o azeite era caro. E aí ele dá uma instrução. Primeiro pague as suas dívidas, não é isso? E depois você viva disso. Está disposto aí esticar a sua fé? Para que você desfrute dos benefícios, mas até as suas próximas gerações possam usufruir disso? É pela fé. Porque Jacó abençoou os seus filhos pela fé, então até as suas próximas gerações receberam. Se você esticar a sua fé, os seus netos podem receber dos benefícios da sua fé. Ou quem não já recebeu uma herança, alguém exerceu fé para ganhar aquilo. E alguém usufruiu disso. Eu quero meditar mais um texto. É a instrução que o Senhor deu para essa mulher. Ela seguiu a instrução do profeta. Diferente daquele homem que questionou. Ela pegou a palavra. É para pegar vasilha? Meninos, vai lá, pegue vasilha. Ela não questionou, ela não duvidou. Ela pegou a palavra e correu com ela. A instrução era muitas. Então, preste atenção com quem fala com você. Qual é a instrução que está sendo dada? Não fique questionando. Não vai bater com o seu raciocínio mesmo, porque é fé. Então, alguns, a maioria aí gosta muito de raciocinar e é normal. Eu sou uma delas também, que medita, que faz cálculos. Mas Deus não trabalha assim. A sua fé não vai bater com seus cálculos. A sua fé não vai bater, talvez, com a forma que você está conduzindo, porque Deus vai querer que você pise fora do barco. E a única segurança para pisar fora do barco é o próprio Senhor. Mas tem um segredo. Não pode tirar os olhos dele. Deus quer esticar a nossa fé, irmãos. Deus quer que o seu ano de 2026 seja extraordinariamente melhor do que 2025. Mas você e eu vai precisar andar em fé. Isso quer dizer que não vai ser tão fácil, mas será glorioso. E andar pela fé, irmãos, muitas das vezes vai ser derrubar barreiras internas. Eu penso, eu acho, eu sei, deveria ser assim. Eu já fui por esse caminho. Glória a Deus, Deus é bom. 2 Crônicas 20. Grande fé, grandes conquistas. Pouca fé, pouca conquista. Sem fé, sem conquista. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda Crônicas 20. Você conhece a passagem de Josafá? A gente falou sobre cantar, né? Quando eu disse, quando está conectado, está tudo conectado, né? Então, Josafá, capítulo 20, versículo 2 diz assim: Então informaram a Josafá, que é o rei, um exército enorme vem contra ti. A notícia não era boa.
Porque era uma guerra que estava vindo diante de um rei. E sabe, irmãos, grande é a responsabilidade de um líder. E ele sabe muito bem disso. Mas Josafá conhecia o Senhor. Josafá sabia aonde buscar a resposta. Mesmo com medo. Mesmo sem saber o que Deus ia dizer para ele. Ele foi aos pés do Senhor. E aí Deus dá uma resposta para ele. Então, esse é o caminho que nós devemos seguir. Por isso, os cultos de oração, eu convido você para estar aqui, terça-feira. A Bíblia fala que Deus deu a Daniel o futuro. Através da oração, Deus deu a Daniel revelações das quais iam acontecer, e coisas até que ainda nem aconteceu. Por que não? Deus não pode te dar o teu 2026. Por que Deus não pode te dar as estratégias para o teu 2026 nessa terça-feira? O que fazer e o que não fazer? É só um culto de oração. Irmãos, não é só um culto de oração. É o culto de oração que o seu corpo, a sua mente estará envolvido, buscando ao Senhor. Porque não foi só uma oração de Josafá. Vamos ver o que Deus diz para ele? Versículo 15. Vem um profeta e diz para ele assim. Ele diz, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não temam, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Deus não disse que o exército era pequeno. Não, Deus falava assim, não fique preocupado não. Tá tudo bem, eles são pequenininhos, não. Mas Deus disse, não fique com medo. Não desanime. Vamos continuar? Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. E eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições e permaneçam firmes. Vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Glória a Deus. Aleluia. Qual era a ação deles correspondente ao que Deus disse? Deus disse, não tenham medo, não desanime e permaneça firme. Eu e você devemos pegar a palavra, ficar com ela, permanecer nela. O texto está ali? Tome sua posição. Isso é dizer, Pai, você disse, eu acredito. Pai, o Senhor disse sobre isso nessa área, essa área não está acontecendo, Pai, ela vai ter que mudar, porque foi o Senhor que disse. Pai, eu permaneço firme no que o Senhor disse para mim. Eu vou permanecer, Pai, já estamos em junho. Pai, nós já estamos em novembro. Pai, já estou em dezembro. Mas o Senhor disse, eu permaneço firme, crendo no que o Senhor disse para mim. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. E veja, durante o percurso, irmãos, precisa permanecer firmes. Precisa permanecer crendo, precisa permanecer declarando, precisa permanecer orando, precisa permanecer doando. Porque às vezes a gente pensa assim, eu dei uma vez, tá bom. Não, irmãos, você precisa permanecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa permanecer meditando, você precisa permanecer vindo na igreja, você precisa ir nas suas atividades. Você precisa permanecer perseverando, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Glória, Aleluia. glória a Deus. Aleluia. Glória. Versículo 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. A gente cantou sobre, com muito louvor, né? Ano de 2026 será um ano de muito louvor. Amém. Deve ser um ano de muito louvor dos seus lábios. Então os levitas descendentes dos coatitas e coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa.
Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tenham fé no Senhor, seu Deus. Irmãos, tenha fé no Senhor, seu Deus. Não importa a notícia, tenha fé no Senhor, seu Deus. Não importa as mudanças, boas ou ruins, tenha fé no Senhor, seu Deus. E vocês verão, tenha fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Andar pela fé, viver pela fé. E isso não é somente você confessar, faz parte. Mas tem as suas ações dentro do confessar. E precisa ser do começo ao fim, até que você receba. Deixa eu te dar mais uma boa notícia. Deus não está preso há anos. Talvez você pense, mas já tem 1 ano, 2 anos. Permaneça crendo. Permaneça fiel. Permaneça com seus olhos nele. Permaneça correndo a sua carreira. Permaneça fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Permaneça. E isso é fé. Perseverança. Faz parte da fé. Versículo 15 a 17 nós lemos, não é isso? Vamos lá, vou passar para outro texto com você. Eu quero que abra comigo Mateus 8. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom. Aleluia. Glória a Deus. Pode colocar do versículo 1, por favor? Eu falei que ia colocar só daí, mas... Você conhece essa passagem também? Quando ele desceu do monte, está falando de Jesus, grandes multidões o seguiram. Pode continuar. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Continua, por favor. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote. Entregue a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Pode continuar, por favor. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. E ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e terrivelmente, em terrível sofrimento. Para um pouquinho aí. Jesus já tinha curado um cego porque creu. Vem um centurião, ou um homem que não era do povo de Deus, romano. Eu tenho um servo, e esse servo está doente. Você conhece o texto. O Senhor fala: eu vou lá curá-lo. E ele diz: não precisa. Basta. Coloca o versículo 5, por favor. 6, né? Glória a Deus. Passa, 7. Glória. Eu quero ler 8. Só para que você não fique nas minhas palavras, tá? O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que me diga uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, esse homem nem era do povo de Deus. Mas ele cria que uma palavra vinda de Deus mudaria o percurso da vida daquele servo. Se ele que não conhecia Jesus, ou não conhecia o Deus de Israel, e você que conhece eu também, o que uma palavra não muda de percurso na nossa história, ou na nossa descendência, ou na nossa geração. Uma palavra crida, vivida e praticada, ou crida e praticada, faz toda a diferença. Porque aquele homem não disse: não, Senhor, vamos lá na minha casa, a gente conversa um pouco, toma um chá, o Senhor põe as mãos, o Senhor ora, e aí o Senhor pode fazer assim, ou então... Não, ele só disse: Senhor, nem sou digno do Senhor ir lá. Uma palavra.
uma palavra num culto de oração. Uma palavra num culto de virada. Uma palavra num culto de domingo. Uma palavra lá no seu quarto. Uma palavra, uma estratégia. Uma estratégia que Deus pode te dar. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. E você conhece a passagem? Você sabe o que aconteceu com esse servo? Vamos continuar aí. Deixa eu abrir aqui no meu, que eu gosto de ler na minha Bíblia. Mas dizes apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito às autoridades e como com soldados sobre o meu comando. Digo a um vai, ele vai, e outro vem, ele vem. Eu quero pular um pouquinho. Versículo 13 diz assim: Então, Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Deus te dá uma palavra, e quando eu e você pegamos essa palavra, Deus diz, assim como você creu. O que você está crendo? No que você está crendo? Assim como você creu. Ou assim como você crê. Na mesma hora, o servo foi curado. Irmão, nós precisamos pegar essa palavra e crer de fato, de verdade nela. E segurar ela até que ela se manifeste. Porque assim como você crê, vai acontecer. O que você e eu estamos crendo? Como nós estamos crendo? Eu creio. E o que você está fazendo com o que você crê? Porque tem aquele confessar dizendo assim, eu creio, eu creio, eu creio. Sabe quando alguém pede uma oração, a gente fala assim, tá bom, vou orar. Mas às vezes a gente dentro, a gente já falou, ixi, nem vai dar certo isso aí. Ou a gente fala, tá bom, vou orar. E a gente nem lembra mais que alguém pediu a oração. Ou ninguém nunca passou por isso. Eu aprendi a me corrigir nessa área, mas já fiz muito isso. Hoje já não faço dessa forma. Então, às vezes, para a nossa própria vida, a gente está crendo assim, eu disse, né? Quem sabe? Eu creio. Mas quando nós pegamos uma palavra que vem de fato de Deus, como eu disse, não importa que ninguém creia. Glória a Deus. A gente segura aquela palavra. E a gente corre com ela. E deixa eu te dizer, quando você está correndo com uma palavra, pode ter certeza que as pessoas na hora, elas não pegam com você. Mas quando elas começam a ver o resultado, elas vão perguntar, quem é? Como você fez? Eu quero conhecer o seu Deus. Qual é o seu dia a dia? Porque eu queria também fazer isso aí. O que está dando certo? O que você lê? Como você ora? Mas alguém começou primeiro. Alguém creu primeiro. Mateus 9, está aí do lado. Deixa eu passar aqui. Versículo 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e eles lhe perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? O que você está pedindo ao Senhor? Você crê que Ele pode? Amém. Glória a Deus. E eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse-lhe, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Jesus não podia dizer, o poder que opera em mim, no poder do Senhor, ou seja curado, ou somente tocar, mas Jesus deixou claro. Porque vocês creem, vocês recebem. Porque vocês creem, não no milagre, mas naquele que realiza. Porque você crê em Jesus,
que é o realizador de todos os milagres. Porque você crê nele. Porque ele é o Senhor. Você não fez ele Senhor? Porque ele é o Salvador. Não por causa somente dos milagres, ele faz. Mas é ele quem realiza. É ele quem faz. Ele é o centro de todas as coisas. Porque vocês creem que eu posso fazer, ou que vocês creem em mim, Jesus, vai ser conforme a sua fé. Vamos voltar mais um pouquinho. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuide para que ninguém saiba disso. E aí você conhece a passagem, eu não vou continuar. Eu quero só parar aí, porque eu estou falando de fé. Eu quero que você nesse ano desfrute mesmo de todos os benefícios que Deus tem para nós. Para mim também. E isso vai exigir fé da minha parte e da sua parte. Vai exigir você e eu rompermos com muitas coisas. Eu não estou falando de pessoas, irmãos. E ainda algumas às vezes. Mas eu estou falando de coisas internas em nós mesmos. Medo de expandir, medo de responsabilidades, preguiça, como eu disse. Conexões erradas. Às vezes você vai ter que expandir, irmãos, e vai precisar que você faça força. Vai precisar que você decida se levantar em fé, porque a decisão é nossa. Fé é uma decisão pessoal. Você pode até pegar junto da fé de alguém, é lícito. Às vezes você não está com muita vontade, alguém começa e você pega junto, meio sem vontade. Mas vai chegar uma hora que você precisa decidir, de fato, pegar junto. Para que você possa usufruir disso. Então, se levanta em fé nesse próximo ano. Decida pegar a palavra e, de fato, vivenciar ela, rompendo, às vezes, consigo mesmo, em crenças e limitações. Talvez você tenha uma rotina aí, irmãos, de repente você vai ter que mudar isso. Mas é tão boa a minha rotina. Mas se você quer crescer, se você quer expandir, se você quer avançar, você vai precisar de mudanças. Porque a palavra vai ser lançada, vai ser dada da parte de Deus, a promessa vai ser enviada para você. Deus enviou a sua palavra para se cumprir, não é isso? A palavra diz que as boas notícias fortalecem até os ossos. Mas alguém precisa crer nessa palavra. Porque uma pessoa doente, quando você dá uma palavra de fé, se ela não pegar essa palavra, ela vai morrer. Mas quando ela pega, ela se levanta e ela recebe cura. Assim como funciona para a cura, funciona para qualquer área. Você e eu precisamos pegar essa palavra. A palavra que Deus colocar no seu coração. Eu não estou falando só dessa expansão, eu falei que eu comecei a meditar sobre essa palavra. Mas Deus vai ter outra palavra para você. E você precisa que essa palavra seja tão real para você. Irmão, se é necessário, cole em algum lugar. Meu esposo não gosta muito que eu coloque coisas na parede. Mas sabe, irmãos, tem hora que é necessário para mim. Como diz o profeta, escreve a visão. Para que toda hora eu possa olhar e dizer, é meu ano de expansão. Expandi nessa área, ainda falta essa e essa. Eu quero ler mais um texto com você, Hebreus 11, 29. E você conhece o texto de Hebreus, que é a galeria da fé, ou o povo da fé, que somos nós, amém? Junto com aquele povo que está lá. Hebreus 11, versículo 29. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca. Você se lembra da ordem de Deus para que atravessasse o mar? Porque é uma grande dificuldade. É um mar que estava lá. Que Deus diz, você se lembra?
Moisés, por que clama a mim? Toca na água. Deus podia abrir o mar sozinho? Deus fez isso. Porque a Bíblia fala que ventou a noite toda e o mar se abriu. Foi o próprio Deus que abriu. Mas Deus queria que Moisés agisse em fé. Que Moisés tocasse. Ei, irmão, você vai precisar agir em fé. E tocar no sobrenatural com a sua fé. As coisas vão se abrir, sim. Deus envia os anjos, sim. Mas, ei, faça a sua parte. Pegue junto com o Senhor. O milagre é Ele quem faz. Mas você precisa crer naquele que faz. Se você, eu não li, mas tem uma passagem que fala que o povo atravessou o rio também. Em seco. Mas também Deus deu uma ordem. Os sacerdotes vão na frente e pisem nas águas. As águas vão se abrir. Precisa de fé para pisar. Fora do barco, na água. Precisa de passos ousados. Mas não é ousado na sua força. Como eu disse, Deus não precisa de ajuda. Não é ousado do nosso jeito, da nossa forma de fazer. Ou como as pessoas acham, ou como o sistema está indicando para esse próximo ano. É passos ousados, segundo o que Deus diz para fazer. Por isso a importância de saber quem está falando com você. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Por quê? Porque havia um povo que conhecia o seu Deus, sabia a quem pertencia. Jeová Jireh, Rafá, Shalom. E agia em fé sobre esse Deus. Andava em fé sobre o que Deus dizia. Um povo temente ao Senhor. Ainda que durante o percurso, como diz o meu amigo, pisava no tomate, mas a misericórdia de Deus o assistia, porque em Salmos diz que quando eles clamavam, como eles se arrependiam, Deus era com eles. Não é diferente comigo com você. Também erramos e falhamos. Mas sabe, quando nós nos arrependemos, a misericórdia de Deus nos assiste. O povo de Israel atravessou o mar pela fé. Venceram batalhas gigantes, derrubaram muralhas, conquistaram vitórias, venceram ao fio da espada e tantas outras coisas que você vai ler pela fé. E ler Galeria da Fé, irmãos, eu não sei você, mas eu fico tão animada, começo a ler, vejo que eu não estou fazendo nada, mas ao mesmo tempo dá uma alegria tão grande dentro de mim, porque se eles venceram pela fé, eu também posso. Mas a Bíblia diz que os egípcios não, porque eles não criam. Eles não criam no Deus das realizações. Eles não criam no poder. Eles não criam na pessoa. Mas eles queriam fazer as mesmas coisas. Você já viu pessoas que não crê, como você crê, mas quer fazer as mesmas coisas? Mas para você deu certo, por que o meu não deu? Porque tem um ingrediente chave. Porque você crê em Jesus. Porque você crê no autor e consumador da sua fé. Você não crê somente no milagre. Você crê no quem realiza ele. Glória a Deus. Você é o da fé. Glória a Deus. Então se levante em fé. Você pode ficar de pé agora?